Bom, continuando e já estamos no final do mês, nós teremos a junção então dos dois aplicativos e assim será sucessivamente. Por exemplo, ao chegar em maio, né, e o aplicativo for o Lightroom, aí lá no final a gente vai pedir para que você edite uma parte no Lightroom e a outra parte no Snapseed. E nesse mês, como não tem mês anterior, a gente vai pedir para o mês seguinte, que é o Lightroom. Então, no dia 29, a edição é livre no Snapseed, você pode fazer o que você quiser no Snapseed, e aí você termina a edição no Lightroom, correto? Então, por exemplo, eu posso eu vou editar aqui no Snapseed, eu uso as ferramentas que eu quiser aqui no Snapseed, certo? Utilizei essa ferramenta. O que vai acontecer? Terminei de editar, exporto, né? Exportar com, salvo. E aí, depois de ter salvo a imagem, eu venho aqui no Lightroom. No caso aqui é uma edição que eu já tinha feito, tá? Só ignorar. É só para não ter que subir lá de novo, fazer tudo de novo. Você sobe a imagem pro Lightroom que você salvou do Snapseed, certo? E aí você vai utilizar as formas de preto e branco aqui do Lightroom. Ou seja, você tem no dia 29, que se eu não me engano, acho que é numa quarta-feira, preto e branco. Então você vai fazer o que? Você vai ter uma edição, você pode editar lá a foto colorida mesmo no Snapseed e joga no Lightroom para deixá-la preto e branco. Não recomendo colocar preto e branco em cima de preto e branco. Você deixá-la preto e branco no Snapseed e depois subir pro Lightroom e jogar um preto e branco de novo em cima de uma foto que já é preto e branco, certo? Porque você pode perder detalhe na imagem. Não recomendo, mas se quiser fazer também pode fazer, certo? Bom, aqui nós temos a saturação. Você pode vir aqui, diminuir a saturação, certo? Vai em mistura de cores. E aqui você pode mexer nas cores. Vamos ver se vai dar algum efeito. Certo? Então assim, você pode deixar, se eu não me engano, eu acho que é no preto e branco que você consegue fazer isso. Ó, saturação menos, pronto, a foto tá preto e branco. Agora, aqui em PB, clicou em PB, e aqui você tem os filtros, ó, é em PB mesmo, certo? Tá? Não é em saturação, mas sim em PB. Clicou em PB, ela vai virar PB, vai transformar numa foto preto e branco, porém é aquele mesmo, aquela mesma situação parecida com o Snapseed. São apresentados filtros de cores, e na medida que você trabalha os filtros de cores, ó, olha o peito dela, por exemplo, no caso a blusa, mais escuro, luminância, maior luminância, certo? Ele vai mexer basicamente na luminância, ó, mais claro, mais escuro. Por quê? O filtro laranja interagindo com a fotografia, que tem por base também laranja, ele vai deixar mais claro ou ele vai deixar mais escuro, certo? Então você vai trabalhar a luminância das cores de forma separada, certo? Então nós temos o verde interagindo com o verde lá do fundo, ou seja, vai ficar verde com verde, vai ficar claro, vai ter mais brilho ou mais escuro. Aqui no caso, não é interessante deixar mais escuro,
porque senão você tem primeiro e segundo plano virando uma coisa só, virando, transformando-se assim, praticamente em tudo mais escuro, né? Então você já tem a pele dela que já é negra, você já tem as plantas que já estão num verde mais escuro, correto? Na parte nas laterais, e com um verde um pouco mais claro lá no fundo, um pouco atrás da cabeça dela. Então, se você deixar muito escuro, acaba virando uma coisa só, certo? Embora o rosto esteja iluminado, e isso também ajuda a destacar do fundo, ok. Mas, se você também, por exemplo, deixar um pouquinho mais claro, você tem um fundo que é visível e ao mesmo tempo ele não agride muito o primeiro plano. Ou seja, você tem ela que tem uma pele negra, né, bonita e assim, destaca, e ela faz contraste com o segundo plano, que está aí num cinza, né? Está numa tonalidade um cinza mais claro. Então, assim, você tem uma parte, no caso a pele dela mais negra, em contraste com o fundo, que é um cinza mais claro. Então, isso faz o seu elemento ou o seu motivo a ser fotografado mais evidente. Isso traz mais evidência para ele, entendeu? Ou ela, no caso, né? E veja que também as sombras ficam mais acentuadas. Então você tem alguns níveis de cinza e de preto na imagem, certo? Então você pode diminuir a saturação, né? Preto e branco. Você pode utilizar o preto e branco e trabalhar as cores de forma individual, né? E aqui, por exemplo, utilizando a temperatura, você aumenta a claridade, diminui, certo? A matiz também a mesma coisa, mesmo efeito, certo? E aí, você, com preto e branco aqui, se você quiser, você pode ir aqui nos filtros preto e branco. É assim, como eu disse, não é muito bom você colocar preto e branco em cima de preto e branco, mas vai depender da imagem. Claro que a gente está falando de trabalhar preto e branco em cima de preto e branco aqui dentro, no caso do Lightroom, certo? De repente deu errado, o que você pode fazer? Reseta tudo, vem redefinir e redefine tudo, correto? E aí, outra forma de preto e branco, perfis, e aí você tem os perfis, no caso que você tem o básico, artístico, moderno e preto e branco, e aí você vem nos perfis preto e branco, certo? Encostou o dedo, tirou, encostou, volta ao normal, volta à antiga, né, a foto original, soltou, vira preto e branco. E aí você tem os vários níveis de preto e branco, certo? Então você pode trabalhar dessa forma também, que o preto e branco também fica muito bonito. Então, e aí você vai e publica lá no grupo, na quarta-feira. Ou seja, o importante é você fazer o quê? O importante é você trabalhou a sua imagem no Snapseed, salvou a sua imagem lá, e aí você joga a sua imagem colorida, sobe ela no Lightroom, né? E ao fazer isso, você vai trabalhar no preto e branco da melhor forma que você achar. E aí você salva e publica. Quarta-feira, no caso, Lightroom e Snapseed. Eu sei que as pessoas têm seus afazeres, talvez assim pode achar uma perda de tempo fazer isso, entendeu?
A gente já teve, numa outra situação, o caso da pessoa num outro lugar aí, né, num outro grupo que a gente tinha, de salvar a foto num app e depois falar lá que editou no outro, entendeu? Por preguiça, enfim, não sei. Então o importante é para que a pessoa faça isso, para que a pessoa saiba utilizar. Por quê? Porque daqui para frente a gente vai chegar um momento que a gente vai começar a usar 2 aplicativos, 3 aplicativos, entendeu? Porque os aplicativos eles também podem combinar entre si, e há combinações de um aplicativo para o outro que a edição, se você editar apenas em um aplicativo, você não tem o efeito gerado, né? E alguns efeitos até legais que são gerados na junção de 2, 3 aplicativos, ou até 4 e 5, entendeu? Não pode aumentar muito por conta da resolução, senão você pode perder a resolução. Mas o intuito é esse, é você saber usar mais de um aplicativo junto, entendeu? Essa é a função desse tipo de ação, sabe? Uma coisa importante, no caso, é que você precisa usar esses 2 apps, porém, o preto e branco é finalizado na quarta-feira no Lightroom, certo? E aí, no dia 30 de abril e 1º de maio, né, a gente tem a edição livre no Lightroom, né, terminada no Snapseed. Então você vai ter a edição livre aqui, pode ser colorida, pode ser preta e branca. Você vai terminar ela aqui e vai vai subir, né, lá no Snapseed. Aí você finaliza no Snapseed, pode ser em preto e branco ou pode ser a cor, certo? E aí a gente finaliza e finda o mês de abril com o aplicativo Snapseed, e no mês que vem a gente faz o Lightroom, certo? O intuito é fazer com que nós todos aprendamos e venhamos a utilizar mais aplicativos, mais ferramentas, porque é uma infinidade de ferramentas e aplicativos. Inclusive, só aqui comigo eu tenho 60. Isso mesmo. Só comigo eu tenho 60 aplicativos. E aí, ou seja, dá material, sabe, para muito tempo. E o ideal de colocar o aplicativo mesclado à parte técnica é que você vai ganhando conhecimento em outros aplicativos. A ideia é fazer com que você saia da zona, que todos nós saiamos da zona de conforto. Entendeu? Então, 29, a edição é livre no Snapseed. Daí você edita lá e sobe pro Lightroom. Edita lá PB do jeito que você quiser e publica no Mob College, certo? E no dia 30 de abril e 1º de maio, edição livre aqui no Lightroom, e aí você termina a edição no Snapseed e depois salva lá, exporta, como eu expliquei, né? E publica no Mob College, certo? Lembrando que no Snapseed você exporta lá, você precisa abrir o aplicativo, subir a imagem, clica na cruzinha, sobe a imagem e edita, tá? Sempre em PNG, certo? E aí você escolhe se deixa lá o tema, se você deixa no tema escuro ou no tema claro para você trabalhar, né? Se deixa com fundo branco ou com fundo preto, o que for melhor para você, aí você faz. Aqui para salvar, né? Compartilhar, salvar no dispositivo. Perfeito? E depois nós falaremos de outras ferramentas do Snapseed, de outras ferramentas do Lightroom durante o mês, tá? Sem ser especificamente para as tarefas que nós estamos tratando delas aqui, ok? E aí podem entrar outras coisas e tal,
mas não para ser publicada. Para ser publicada tem que seguir, de preferência, por gentileza, aquilo que a gente propõe dentro do calendário, certo? Boas fotos para todo mundo e vamos aprendendo, porque tem muita coisa aí legal para aumentar a qualidade da sua imagem. Lembrando, qualidade de composição e qualidade também de forma geral. Qualidade de imagem é uma coisa e qualidade de composição é outra. Você pode ter uma foto super nítida, mas uma composição ruim, entendeu? Então é legal a gente trabalhar o olhar. Por quê? Porque você pode ter um equipamento, talvez não seja o último celular do ano, mas ele de repente faz uma foto boa, dá para ver tal, nitidez, melhorar e tudo, mas sem composição fica uma foto comum, como há bilhões de fotos comuns publicadas todo santo dia, entendeu? Aquela foto do feed, né, que você vai passando o dedo assim, e eu tô falando de transformar sua foto em uma foto daquela que você passa o dedo no feed, de repente para e olha, fala, pô, que foto legal. E aí a surpresa vem quando a pessoa fica sabendo que é uma foto de celular, entendeu? Então, qualidade de composição e qualidade de imagem, de qualidade de composição e de imagem. E aí quando você tem a qualidade de imagem, de composição, você pode aumentar a qualidade de imagem editando, entendeu? Então, quando você sabe editar, quando você aprende a editar, a sua qualidade de composição, talvez o seu celular faça uma foto mediana em qualidade de imagem, mas aí você consegue amplificar essa qualidade de imagem por conta de saber editar, certo? Então, um elemento complementa o outro, entendeu? Qualidade de composição complementa a qualidade de imagem, porque você pode detonar, você pode fazer uma composição ótima, excelente, mas na hora de você editar, não sabendo editar ou editando de forma incorreta, você de repente estraga elementos na imagem que fariam toda a diferença no momento ali da publicação e no momento da análise das pessoas, né? Para olhar a imagem e falar, poxa, que imagem, a composição ficou legal, mas a edição não tá boa, certo? Então, um elemento complementa o outro e vamos que vamos. E ótimas fotos aí. Mês de abril.